As forças de infantaria israelenses estão expandindo a incursão terrestre em Gaza. Então, já estão por lá. Militares israelenses vão aumentar as operações terrestres em Gaza esta noite, ou seja, agora, porque em Israel são 8 horas e 28 minutos. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, IDF, Daniel Hagari, anunciou que as forças terrestres de Israel estão expandindo suas operações agora. Abre aspas, estamos preparados em todas as frentes para preservar a segurança de Israel. Ele disse agora numa entrevista. A fonte é o jornal The Guardian. Agora eu pergunto a você, nesse momento em que as forças terrestres de Israel estão se expandindo por Gaza, Gaza está completamente sem comunicação com o mundo exterior, sem acesso à água, à eletricidade e a alimentos e medicamentos. A guerra começa a entrar na sua fase mais dramática, Tawil? Muito provavelmente. O que causa estranheza, Capês, e a todos aqui da bancada, principalmente a nossa audiência, é que Gaza tem cerca de 365 quilômetros quadrados, uma região muito pequena. Será que propositalmente Hamas não tem a intenção de levar as tropas israelenses para o interior de Gaza, para que ali possa sofrer, né, seja acuada e, sem dúvida alguma, causar um certo estrago significativo? Porque Hamas, a todo momento, ele tenta, na verdade, denegrir a imagem de Israel. O ataque que foi feito foi justamente para impor o poder e a capacidade de que Hamas tem de não só fazer com que Israel passe uma vergonha mundial por conta da sua inteligência, do seu poderio armamentista, isso é efetivo. E isso também causa certa estranheza, Capês, por qual razão? Porque Israel tem cerca hoje de 661 mil soldados no fronte. Em contrapartida, as notícias que tem é que o Hamas teria 25 mil. Será que a inteligência hoje, a capacidade armamentista, tecnológica, ela está à vanguarda de um método rudimentar, primário, como o Hamas tem aplicado? Muita gente não dá importância, mas Hamas tem uma capacidade diversificada de mísseis, como esse que parece que foram cerca de 70 quilômetros esse míssil. Hamas, 73, né? 73. Esse provavelmente seja o M75, que tem uma capacidade de 75 quilômetros de alcance. Sem contar que existe o Fajar com 100 quilômetros de capacidade de alcance, o R-160 com capacidade de até 120, e o mais temeroso é o M302S, que tem uma capacidade de até 200 quilômetros, Capês. Então, essa forma rudimentar, ainda que primária, arcaica, que o Hamas tem aplicado, tem engendrado, possa ser um diferencial nesse ataque contra o Israel. Muito bem, nós voltamos para a rádio, agora estamos com a rádio sintonizados juntamente com a televisão e vamos entrar exatamente nesse momento, direto de Israel. Nosso contato é com uma brasileira que mora, Renato Batista, há 27 anos em Rishon LeZion, cidade que fica no centro-sul do país. Nós estamos falando com a Michele Goldenfeld. Muito boa tarde, Michele. Seja muito bem-vinda aqui no Linha de Frente. Boa tarde para vocês, Fernando, e para todos que estão com você aí sentados com você na roda. Michele, nós estamos agora preocupados em razão de um foguete, míssil, sei lá o que é isso, que atingiu um prédio residencial covardemente em Tel Aviv. Claro que Israel tem um dos mais avançados sistemas de defesa antiaérea do mundo, o Iron Dome, que é o domo de ferro, mas sabemos também que a eficiência é de 92%. Quer dizer que em cada 100 mísseis, 8 tem chance de cair no território. Como é que está essa rotina, principalmente agora que cai um míssil como esse? Diz para nós, por favor, a localização da sua cidade, a intensidade com que as sirenes estão tocando e essa rotina, quer dizer, a força de trabalho de Israel, jovens, 350 mil jovens estão no exército agora, indo para Gaza. Como fica essa situação? Relata para a gente o seu dia a dia depois desse massacre, desse ataque terrorista vergonhoso, o mais grave desde o Holocausto. Eu posso te dizer que desde o sábado, dia 7 de novembro, eu comemoro aqui há 27 anos, é um dos momentos mais cruciais que eu estou passando na minha vida aqui. Inclusive, quando eu vim para cá, eu morei em um dos kibbutzim na parte sul do país, foi um dos kibbutzim que foram atacados nesse sábado maldito.
Eu tenho vários conhecidos que foram brutalmente assassinados, eu digo que eles passaram por um genocídio. Eu moro numa cidade que fica perto, para o sul de Tel Aviv, mais ou menos uns 20, 25 minutos de Tel Aviv. A intensidade das sirenes tem tocado nos últimos dias bastante. Inclusive, hoje já tocou aqui umas 3 ou 4 vezes, há uma hora atrás tocou, mas não no meu lado da cidade, no lado oeste da cidade. A gente escutou um estrondo muito grande, e eu sei que caiu um míssil que fica a uns 25 minutos da minha casa de carro, numa parte agrícola, e tem um ferido. Mas há 2 ou 3 dias atrás caiu um míssil perto do bairro de onde eu moro, e a gente também escutou um barulho muito grande. A minha dinâmica do dia a dia praticamente a gente não sai de casa, as crianças não têm escola, as escolas estão sendo, por enquanto, na minha cidade, por Zoom. Eu e o meu marido, a gente tem a possibilidade de trabalhar de casa, então a gente está trabalhando de casa, e a gente sai só, assim, de extremidade para ir no supermercado, comprar abastecimento, comprar o que precisa e volta. Eu, infelizmente, ontem saí de casa para ir num enterro de uma das pessoas do meu kibbutz, que morreram, que foram assassinadas. Então, eu estava num lugar um pouco mais para o norte, e quando eu cheguei no cemitério, tocou sirene em toda a parte central de Israel. E meu marido me perguntou se também estava tocando onde eu estava, e eu falei que lá não. Então, graças a Deus, onde eu estava não tocou, mas eu sei que ontem a gente também entrou umas 4 ou 5 vezes. Eu tenho uma filha de 19 anos, tenho uma filha de 14 e um de 10, e a minha filha de 19 anos está servindo o serviço obrigatório de exército. Então, ela foi chamada no sábado, dia 7 de outubro, de volta para a base, porque ela estava de férias, e ela ficou quase 3 semanas lá. Ela veio quarta-feira por 24 horas e ontem de manhã ela já voltou para a base. Ela não está na frente, nenhuma fronteira na frente de guerra, mas como mãe, a gente fica não só preocupada com a própria soldada, porque a gente sente que todos os soldados que estão agora nos defendendo são os nossos filhos. Então a gente fica com o coração muito apertado. Olha, Michele, outra questão importante, há o risco também de terroristas estarem infiltrados também e poderem praticar atos contra civis. Nós vivemos aqui o drama da pandemia, o mundo inteiro ficou aprisionado dentro de casa. Você está numa pandemia ainda muito mais grave, você não pode sair de casa, tocam as sirenes, você teve que correr para algum abrigo antiaéreo já? Como é que é esse abrigo no seu prédio, na sua casa? Como é que são as instalações? E como é que está a convivência com outros israelenses que são árabes? E que tipo de divisão isso pode estar provocando numa sociedade tão cosmopolita e democrática como Israel, onde árabes têm assento no Knesset, no parlamento? Essa questão do conforto, como se faz nos abrigos, e a convivência com a população árabe israelense. Bom, no meu caso, eu tenho esse quarto antibombas dentro da minha casa, porque o meu prédio é um prédio relativamente novo, e nos últimos 20 anos já, quando se constroem os prédios, eles são obrigados a construir esse bunker como mais um quarto. Ele é usado como um quarto normal no dia a dia, mas no momento que se toca a sirene, a gente vai para esse quarto, eu tenho 1 minuto e meio para entrar, e a gente fecha a porta, e eles têm, a janela tem a persiana, e tem uma janela de ferro que é fechada, e tem uma segunda janela que é a janela de vidro. Mas já aconteceu várias vezes também no passado de eu estar na rua e de tocar a sirene, de eu ter que correr para algum lugar para me esconder. Inclusive, quando meu filho pequeno, que hoje tem 10 anos, ele tinha 1 ano e pouco, numa das outras operações no passado, aconteceu já várias vezes eu estar na rua com eles e tocar e ter que correr. Essa semana, inclusive, também, eu estava no supermercado, tocou a sirene, a gente deixou os carrinhos onde estava e a gente correu para um quarto antibombas que tem dentro do supermercado. Em relação aos árabes, eu posso te dizer que quando toca a sirene e eles atiram os mísseis, eles não sabem aonde vai cair.
Então, muitas vezes já aconteceu de cair onde tem as cidades beduínas ou cair em cidades que existem árabes. Os árabes israelenses também são alvos, eles não sabem aonde eles atacam. Os árabes israelenses e os beduínos também foram alvos nesse ataque no dia 7 de outubro. Não se fala na mídia, mas existem também árabes israelenses que foram mortos, e também beduínos, e também gente de outras nacionalidades. Então, é uma coisa que eles não sabem diferenciar o que eles vão fazer. Então, é uma coisa que complica, mas eu acho que dessa vez os árabes israelenses dentro do Estado de Israel, que são parte do Estado soberano de Israel, entendem e estão menos envolvidos ou estão menos atentos a apoiar ou não apoiar o Hamas, porque eles sabem que o que eles fizeram foi um genocídio. Ô, Michele, eu cheguei a ver, tive acesso, tenho amigos em Israel que me enviaram as imagens que a televisão, obviamente, não vai mostrar do massacre. E eu digo a você, durante muitos anos eu trabalhei como promotor de homicídios no Tribunal do Júri, acostumado a ver fotos de corpos, é a tragédia humana, mas até a mim, que a gente vai se acostumando, vai criando uma tolerância à sensibilidade, chocou demais, eu não consegui ver mais do que 10 segundos daqueles vídeos, então quero transmitir a você a minha solidariedade, de todos aqui, ficamos todos muito chocados com a intensidade e a brutalidade desse ataque terrorista. Nossa solidariedade. Renato Batista vai fazer uma pergunta para você, Michele. Oi, Michele. Antes dele me fazer a pergunta, eu te agradeço pela solidariedade. Realmente são imagens muito fortes. Aqui essas imagens são censuradas. A gente não tem acesso a todas essas imagens pela mídia dentro do país, mas infelizmente ou felizmente essas imagens chegam por outros meios, como Telegram ou redes sociais, outras redes sociais, e a gente também vê. E eu posso te dizer que são cenas muito fortes. Oi, Michele. Primeiro, minha solidariedade a você. Eu também tinha amigos que estavam em Israel, que estavam estudando e saíram, tiveram que voltar para o Brasil. A gente vê muitas pessoas no meio dessa tragédia, dessa guerra, tendo que sair do país que elas escolheram para viver. Então, eu queria te perguntar, o que você imagina para os próximos meses, para as próximas semanas, talvez, se você pretende continuar na cidade em que você está, se eventualmente se mudar daí seria uma possibilidade, também tendo em vista cada vez mais o avançar dessa guerra, a possibilidade de envolvimento de outros países, a declaração do Irã hoje na ONU, a possibilidade de se tornar um conflito maior do que é hoje. Bom, Renato, primeiro, obrigado pela solidariedade. Segundo, eu não me imagino hoje em outro lugar do mundo. Eu estou aqui há 27 anos, eu tenho uma filha no exército e já tive no começo da guerra minhas irmãs e parentes que moram no Brasil me oferecendo para sair, para levar os meus filhos pequenos, mas eu não saio daqui ninguém me tira. O que vai ser daqui para frente, ninguém sabe. Uma coisa eu posso te dizer, que o povo de Israel, hoje em dia, nessas últimas 3 semanas, a gente está muito unido, a gente tem certeza da nossa força, as potências ocidentais estão do nosso lado, sabem o que estão acontecendo. Eu acredito que se outros países entrarem nessa guerra, como o Irã ou o Líbano, por meio da Hezbollah, eles vão sentir isso. Sabemos que existem outros jogadores, terceiros jogadores nos bastidores dessa guerra, mas eu acredito que a luz tem que vencer a escuridade. E todos eles, para mim, o Hezbollah, Hamas, Jihad, Irã, são todos terroristas em graus diferentes, mas nós, os judeus, o povo judeu, é o povo da luz. E a gente não quer guerra. A gente foi atacado dentro do nosso território soberano. A gente não foi atacar eles. A gente não foi procurar uma guerra. Então, a gente tem todo o direito de se defender
E quem tem o mínimo de humanidade tem o direito de entender o que está acontecendo, que a verdade tem que ser dita, e a humanidade foi atacada, não foi só Israel, foi a humanidade atacada. E por isso, os países humanos que têm ainda um pouco de soberania têm que se juntar contra esse terrorismo, contra esse fanatismo que existe nesses lugares. Michele, é só uma notícia. João Belucci vai fazer uma pergunta para você, mas as forças de defesa de Israel alertaram agora os moradores de Gaza para se mudarem para o sul. O porta-voz das forças de defesa de Israel, Daniel Hagari, em um comunicado diz que os residentes da cidade de Gaza deveriam se mudar para o sul. Em seguida, anunciou que as forças terrestres de Israel vão começar a expandir suas operações agora, nesse momento, ainda essa noite. Continuaremos, abre aspas, a atacar em Gaza e nos seus arredores. E continuaremos a apelar às pessoas em Gaza para que a sul de lá tenham melhores condições, se desloque até o sul onde há melhores condições. Hagari disse que os ataques aéreos que foram feitos e continuarão sendo feitos têm como alvo túneis do Hamas e alguns outros alvos. As forças de defesa de Israel, abre aspas, estão agindo com grande força para alcançar os objetivos da guerra, fecha aspas, disse ele. João Belucci, a sua pergunta para a Michele Goldenfeld. Michele, nossa solidariedade a você e a todo o povo israelense. Eu queria te fazer uma pergunta, por mais incomum que possa parecer, é que Israel, a ideia na sociedade de Israel, existem vários segmentos. E, naturalmente, há uma ideia de defesa do próprio território que é sempre atacado. Existe dentro de Israel, ou não, um segmento que pensa numa questão mais até expansionista, já que Israel é sempre vítima, se há a ideia de ir lá tomar o controle de tudo, igual os Estados Unidos fez no Afeganistão e no Iraque, não dizendo que deu certo, mas se há essa ideia ou se não existe, a ideia é só defender o próprio território, ou se existem esses grupos e que pé que estaria essa ideia? Obrigada pela sua solidariedade, mas eu acho que não. Eu acho que a ideia não é, outra vez, de retomar todo o território de Gaza. Eu não sou do governo, não faço parte do governo, não sou militar, não sei quais são os planos. Eu acredito que, pelo que a gente anda escutando aqui, a intenção é realmente de libertar Gaza do Hamas, não só Gaza, né, mas também nós, desse desastre que eles fazem o tempo inteiro, há anos, tirando mísseis no sul do país, e agora com esse ataque terrorista que eles fizeram. Ainda assim que tem vários segmentos aqui, eu não acredito que nenhum queira realmente retomar e ser soberano em Gaza. A gente não quer retomar Gaza como parte de Israel. O que a gente quer é tirar Gaza das mãos do Hamas e poder encontrar, acredito, algum outro país ou uma junta árabe que tome conta desse lugar e que não deixe mais esses terroristas ameaçarem a paz, né, dentro de Israel e a humanidade. Exatamente, Michele, muito bem colocado por você. O objetivo maior dessa operação deve ser a neutralização de grupos radicais, o fortalecimento de grupos moderados e um diálogo para a construção da paz com um Estado viável palestino em que possa haver investimento dos países árabes, principalmente a Arábia Saudita, Emirados Árabes, para a modernização das melhores condições de vida. É assim que se atingirá a paz. E é claro, a paz, se queres a paz, prepare-se para a guerra. É preciso antes passar por esse momento tão doloroso que estamos vendo e a gente espera que tenha o menor número de vítimas inocentes em razão desta operação. Nós estamos com imagens ao vivo agora, são imagens de Israel, porque está muito iluminado exatamente à noite agora. Sim, são imagens de Tel Aviv, eu acredito, da parte central do país. Muito obrigado, Michele. Imagens agora de Tel Aviv, que foi bombardeada à tarde, nesse momento que estamos assistindo. Michele, o Emerson Tawil vai fazer uma pergunta para você. Michele, boa noite. Michele, queria que você explicasse para a gente, você está em Israel, você está no epicentro desse conflito. Você disse que tem uma filha no front, ela não está diretamente no front, está aquartelada. Como é, para nós que somos pais, mães aqui no Brasil, como é que é esse sentimento de saber que um pedaço da gente está fora de casa,
um coração que pulsa fora do nosso peito, está lá do outro lado, sabendo que podem acontecer as coisas mais assustadoras que a gente tem visto, inclusive nas imagens durante a entrevista, e ainda ter a preocupação de estar em casa com outros filhos menores, com amigos, alguns que perderam a sua vida, outros estão desaparecidos. A dor que isso vai ficar para vocês, sem dúvida alguma, ao longo da vida de vocês, isso é algo irreparável. Como é lidar com isso e quais são as expectativas para um futuro próximo, se Deus quiser, o quanto antes que reine a paz em Israel? Michele, eu gostaria de ter essa opinião sua. Com as suas palavras, os meus olhos já se encheram de lágrimas só de pensar na minha filha. É muito complicado, não é fácil. A gente, quando eu dei a luz dela, a gente sempre fala que a gente espera que eles não precisem entrar no exército, que quando eles cheguem na idade do exército, a paz já reine em Israel, mas é uma coisa que, infelizmente, nunca vai acontecer pelo jeito tão fácil e tão perto. Ela estava em casa quando tudo isso aconteceu, ela tinha voltado para casa, porque ela tem um serviço que ela fica mais ou menos 2 semanas na base, e ela vem para casa por 4 ou 5 dias, e tinha ficado já os 2 feriados judaicos, porque foi na época que a gente já estava terminando os feriados judaicos. Ela tinha ficado o dia do perdão, e a primeira noite da festa das cabanas, que é Sukkot, na base, e ela tinha voltado para casa para Simchat Torah, que é o final das nossas festividades do começo do ano. Quando ela foi chamada, meu coração ficou muito apertado, por mais que eu sabia que ela não ia estar no front, mas eu sei o que ela faz, e eu sei que o trabalho que ela faz é um trabalho muito, muito, muito importante para o país e para o exército. Então, isso aconteceu no sábado não tem transporte, a gente precisou levar ela até um ponto de encontro, até ela chegar na base. E desde então, ela ficou na base. A gente se preocupa, como eu disse, com a própria cria, mas, por outro lado, se eu pensar de uma forma a nível do país, hoje em dia, a maioria dos soldados, dos jovens que estão em serviço obrigatório, são crianças da idade da minha filha. Muitos deles são amigos da minha filha, ou filhos de amigos que eu conheço, ou filhos de primos que eu tenho aqui. Então, a gente sente que cada um deles é nosso filho, e não importa se são filhos de verdade ou não. É um sentimento que não dá para explicar, é uma sensação que não se sente, eu acho, em nenhum outro lugar do mundo. E quando aconteceu esses ataques, e que devagar a gente começou a descobrir os nomes, as pessoas que morreram, que foram atacadas, que foram assassinadas brutalmente, tanto crianças como jovens, soldados, velhos, de todo gênero, a gente se sente que morre junto com eles. Hoje eu assisti a entrevista de um pai, que a filha dele foi assassinada no sábado, e ele disse que a filha dele era uma luz para o mundo, era uma menina super inteligente, que tinha feito um monte de coisas boas no mundo, enfim, e isso me emocionou, isso é como se sente que é teu também, é um pedaço teu. A gente tem, em relação à minha filha, eu tenho a possibilidade, graças a Deus, de conseguir falar com ela todos os dias, a gente se fala, ou se escreve por mensagens, por WhatsApp todos os dias. Ela veio para casa depois de quase 3 semanas, na quarta-feira, por 24 horas. Então, a gente conseguiu, assim, matar um pouco das saudades, chorar juntas, se abraçar juntas, entender um pouco o que ela estava passando, porque nem sempre ela consegue e pode falar o que acontece dentro da base, o que ela pode contar para a gente, ela pode ficar um pouco com os irmãos. Ela fez aniversário 2 dias depois desse ataque, a gente não pôde comemorar com ela. Então, a gente chamou a família do meu marido, minha cunhada, com os filhos do meu sogro para poder comemorar. E quando a gente estava, assim, meio que comemorando com ela o aniversário, tocou a sirene. E tocou a sirene naquela noite, acho que 2 ou 3 vezes. E ontem ela já de manhã já se arrumou para voltar para a base, e assim que ela chegou, ela já subiu para fazer o que ela precisava fazer. Então, é muito difícil.
A gente realmente espera que as coisas se acalmem. Em relação aos meus outros 2 filhos, eles são pequenos, mas já são muito grandes e adultos e entendem exatamente o que acontece. Inclusive, ontem eu perguntei para o meu filho de 10 anos, eu falei, se suas tias te mandassem agora uma passagem para você e ficar com elas agora um tempo, para se acalmar, até acalmarem as coisas, você ia? Ele falou, não, eu não saio daqui. Então, eles têm a consciência e tem essa visão de que aqui é o país deles, eles têm essa certeza que eles estão no lugar certo e por que eles estão indo para o exército. Muito bem. Olha, comandante Robson Farinazo, sua pergunta para Michele Goldenfeld, nosso estrategista militar. Boa noite, dona Michele. Eu queria saber, uma curiosidade nossa aqui no Brasil, como é que funciona o serviço militar para mulheres aí em Israel? A sua filha, ela é reservista, é isso? Ela foi convocada em... Não, a minha filha está fazendo o serviço obrigatório. As mulheres fazem serviço obrigatório a partir dos 18 anos, todos os jovens são obrigados a fazer serviço obrigatório. Então, ela faz um serviço obrigatório de quase 2 anos, e dependendo dos cursos que ela faz durante o serviço, ela às vezes tem que assinar um período mais longo, igual aos homens. Os homens normalmente fazem um serviço de quase 3 anos, e dependendo dos cursos que eles fazem em decorrer desse serviço, eles são obrigados a ficar mais tempo no exército. Então, assim que funciona. Obrigado. Muito bem. Michele Goldenfeld, eu pergunto o seguinte, você tem conversado, você disse que tem conhecidos que perderam filhos nessa tragédia, ou tem filhos sequestrados. Você tem conversado com alguma mãe, chegou a conseguir ter contato para tentar estabelecer esse conforto espiritual? Como é que tá? O fato de ser uma tragédia coletiva faz com que os ombros se encontrem, as pessoas se ajudem, e nesse sentido a solidariedade possa ajudar a suportar a dor. Como é que existem os serviços religiosos, como as sinagogas, estão funcionando para atender as pessoas, dar esse conforto? Porque com essa perda e ficar isolada dentro de uma casa, tocando sirene, correndo para um abrigo antiaéreo, é um drama redobrado. Como é que está essa situação? Se você conseguiu falar com alguma mãe, com algum pai dessas vítimas? Não consegui falar com os pais de uma amiga minha que foi assassinada no kibbutz, que eu morava. Era uma amiga que a gente era muito próxima na época que eu morava no kibbutz. Como já fazem muitos anos que eu saí, o contato meio que se perdeu, mas é uma pessoa muito querida para mim, ela e a família dela. Eu ainda não consegui falar com os pais, porque o meu kibbutz foi evacuado todo para Eilat, que é na parte mais sul do país, então eu não consegui falar com eles, mas eu falei com amigos que perderam pais. Eu tive ontem no enterro de um, e semana passada também, na sexta-feira passada também, no enterro de um casal, pais de amigos meus que eram do kibbutz, que foram também assassinados. Existe uma ajuda mútua, porque como os kibbutzim hoje então não podem as pessoas serem enterradas nos kibbutzim, então existe uma ajuda de outros kibbutzim ou de lugares que às vezes vão ser provisórios ou não para serem enterrados essas pessoas que morreram, e nesses lugares eles fazem a Shivá. No judaísmo, quando você morre alguém, a gente senta 7 dias de luto. E durante esses 7 dias, a gente recebe as pessoas que queiram vir nos consolar. Então, esse período de 7 dias de luto ajuda muito as pessoas nesse período. E existe uma ajuda mútua tanto de gente civis que não conhecem as pessoas e que vão nessa Shivá. Às vezes a gente vê que existem pessoas que não chegam nesses lugares, porque também no judaísmo existe a necessidade de ter 10 pessoas para poder fazerem as rezas, e às vezes faltam essas pessoas, homens, mulheres não podem fazer essas rezas. Então você vê
coisas no Facebook, né, gente fazendo e pedindo para as pessoas chegarem, então as pessoas vão nessas casas para poderem completar um minyan, que são esses 10 pessoas para fazerem as rezas, e existe uma ajuda sensacional, acho que é uma coisa, outra vez, são coisas que acontecem só aqui, que eu acho que em nenhum outro lugar do mundo podem acontecer, essa ajuda mútua de um para o outro, que às vezes você não conhece, mas você vai, você faz, você quer se sentir útil, então você vai atrás dessas pessoas e ajudá-las em qualquer lugar. Olha, Michele Goldenfeld, olha, muito obrigado pelas suas palavras, pelo seu depoimento, pelos seus esclarecimentos. Tem aqui a nossa torcida, o nosso apoio, nossa solidariedade a você, às famílias das vítimas inocentes que estão enlutadas, a todo o povo de Israel e também à população palestina que está sofrendo muito agora e também é vítima desses grupos terroristas que, em vez de professarem a paz, professam o ódio e também trazem desgraça para a sua gente. Muito boa noite, Michele. Muito obrigado pela sua participação. Muito bem. Agradeço a vocês mais uma vez a possibilidade e a oportunidade de mostrar a verdade dessa guerra, o lado que realmente quer paz e não quer guerras. Essa guerra foi imposta ao lado de Israel, e como eu digo nos últimos dias, Israel é o povo da luz, a gente traz muitas coisas boas ao mundo, e a gente vai continuar fazendo isso. E Am Israel Chai, e a gente vai conseguir tirar essa escuridão da humanidade.